Olhar adiante, abrir-se para novas experiências, reinventar-se e buscar mais propósito. No ar, trajetória. Ele decidiu deixar uma carreira bem-sucedida na medicina para ser padre. Enfrentou questionamentos dos pais, tornou-se alvo de comentários de familiares, de amigos e até de desconhecidos. Agora mostra com a própria vida que o chamado de Deus vale mais que qualquer riqueza do mundo. Eu converso hoje com o padre Pablo Henrique de Faria. Eu sou a Gi Palerme e este é o Trajetória. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer de agora de falar com você, já pelo vídeo, né? Antes era só pelo escrito. Prazer é meu, Obrigado pelo padre. convite. Eu que agradeço. Agradeço muito a sua disponibilidade, abrindo o coração, abrindo a sua intimidade, abrindo a sua vida, né? Para servir aí de estímulo, para alcançar mais gente, alcançar mais corações. Então, assim, Isso. para a gente começar, se apresenta, padre. De que cidade que o senhor é? O senhor é de uma família pequena, família grande? Onde que o senhor nasceu? Eu nasci aqui em São Luís de Montes Belos, que é uma cidade do interior de Goiás, fica no oeste goiano, a 120 quilômetros de Goiânia. Nós somos 3 filhos, eu sou o mais velho, né? Meus pais meu pai era bancário, minha mãe tinha uma loja, agora eles estão aposentados já. É uma família de classe média que sofreu na infância e depois acabou tentando dar o melhor para o filho, né? Então, desde sempre eles tentaram dar o melhor. E assim, por isso que acabei fazendo medicina também, porque na minha época não tinha tanta faculdade de medicina, né? Eram só algumas faculdades federais e poucas particulares. Então a gente tinha que ter um estudo um pouco melhor pela concorrência. Então eu acabei... E aí, a medicina, como é que ela entrou na sua vida? O senhor já na infância sentia vontade de cuidar dos outros? Como é que foi a entrada da medicina na sua história? Não, na verdade, a parte sacerdotal no início não tinha a mínima possibilidade. Eu era católico, mas era um católico como a maioria, né? Que não tinha tanta profundidade na fé, na doutrina. Na verdade, o que me fez... Católico do censo do IBGE. Até que eu O via as católico era só missas católico do censo do IBGE. Até que a maioria das missas dominicais eu participava, mas não tinha um grande conhecimento. E, na verdade, classe média, você sabe que a gente sempre sonha, né? Para ser sincero, eu fiz medicina pensando em alguma coisa que desse... Porque eu terminei o nível médio com 15 para 16 anos. Eu fiz em 2 anos só. Então, naquela época, eu não tinha uma grande maturidade. Eu queria um curso que desse estabilidade financeira. Aparentemente me atraía um pouco, mas era com 15, 16 anos. E aí eu terminei o nível médio em São Luís e fui para Goiânia fazer o cursinho, né? Fiz 2 anos de cursinho e passei com 17 para 18 anos, muito jovem ainda. E aí, na época, a intenção era mais financeira, para ser sincero. Não tinha ainda essa questão financeira, estabilidade, um curso que fosse dar uma certa segurança. Eu pensava... Entendi. Porque essa questão da vocação veio mais tarde. Uhum. Então, até então, ali, com 15, 16 anos, era uma questão estritamente financeira. Era uma questão assim, Sim, eu quero melhorar de vida, Isso. eu quero melhorar de vida. Justamente. Eu não vou mentir, porque era o que é real. Aham, sim, claro, lógico. Claro. Claro, sim. E aí? Não, e aí
eu na época passei em duas... Eu morava em Goiânia, mas passei só em Uberlândia e Uberaba, né? Aí eu escolhi ficar em Uberlândia, que é perto da sua cidade aí, né? Relativamente. Pertinho. Tanto Uberlândia quanto Uberaba. Uberaba, é. 100 quilômetros para 110 quilômetros de Uberaba, 160 de De Uberlândia. Uberlândia. Optei para ficar em Uberlândia e fiz a faculdade. Namorei aí... Na UFO. Na UFO. Namorei por 4 anos e meio, enquanto eu estava em Pensava Uberlândia. em casar. Não naquela época, porque eu ainda tinha que fazer residência, tudo, mas assim, claro, tudo caminhava, né? Aquele Aí, sonho natural, né? isso. E aí, durante o curso... Se formar, casar, ter filho. Justamente. Aquele sonho natural. É. E durante o curso, também não vou mentir, eu procurava sempre uma especialização que fosse dar um retorno e menos trabalho. Olha só, padre! Procurei... O que movia o senhor era sempre o lado financeiro. É. Não, mas claro que também eu olhava um pouco se eu ia gostar, né? Mas eu, por exemplo, odiava plantão, eu não queria nada que desse plantão. E aí eu conheci um amigo meu que na época, no 4º ano de medicina, mais ou menos, ele fazia já residência de otorrino e ele me induziu um pouco a escolher otorrino. Disse que era tranquilo, também tinha um certo retorno, e assim eu decidi no 4º ano, me preparei para isso, prestei a residência no final do curso, passei em Uberlândia, comecei a fazer residência e prestei em São Paulo. Depois saíram 2 resultados em São Paulo. Um, que era no sul de São Paulo, que era Beneficência Portuguesa. Eu tinha passado, eu falei, não, vou ficar em Uberlândia. Depois saiu o resultado do servidor estadual de São Paulo, que era uma residência muito boa. Aí eu fui conhecer, e ali foi a armadilha de Deus. Porque acabei indo para lá, deixei a residência em Uberlândia, e aquele jovem que procurava vida mansa, tranquilidade e retorno financeiro se depara com uma situação um pouco peculiar. Porque nessa residência, os pacientes de câncer de cabeça e pescoço eram da otorrino. Meu Então, Deus. era uma residência muito pesada, né? Extremamente pesada. Além de ter uma hierarquia muito pesada. Agora imagina um filho de papaizinho que queria só vida mansa. Nada com a dureza. Quando eu comecei a residência lá, foi um choque, né? Eram vários pacientes internados, tinha que acordar às 5 horas da manhã, todo mundo brigando comigo, qualquer coisa que você faz, tem um chefe ali, um residente superior, e briga dali, briga dali. O que aconteceu? Depois de um certo tempo, eu fiquei muito irritado com tudo e acabei brigando com muitos chefes. Inclusive, um deles era muito complicado, me perseguiu muito. Então, foi um ano de muitas provações, né? E trabalhando dia e noite, às vezes final de semana emendava, e eu brigava com um, xingava o outro, e as coisas foram ficando bem pesadas ali no hospital. Aí isso foi se arrastando até setembro, mais ou menos, quando eu pensei, meu Deus, agora a situação está muito delicada, porque como é que eu faço? Era muito difícil de passar na residência, e ao mesmo tempo eu pensava que eu queria desistir, né, para entrar numa residência mais fácil, mais simples, como estava em Uberlândia mesmo. Mas, assim, não tinha cabeça e pescoço, né? E aí eu até liguei pro meu pai e falei, olha, acho que eu não vou ficar por aqui não, porque já tô brigado com quase todo mundo. Quando eu estava de plantão, me chamava, eu ficava nervoso, chutava a porta. Estava bem irritado já, bem fora de mim. E aí, quando chegou em setembro, mais ou menos, eu pensando se eu desisto ou não, foi quando eu tive um encontro com a residente da reumatologia, 9 horas da noite, estava lá. Eu nem tinha muita amizade com ela. E quando eu
estava prescrevendo o paciente, ela entrou, e eu comecei a desabafar com ela. Falei, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não me suporto mais, eu tento me controlar, mas não consigo. E ela era do Opus Dei. Ela era Olha, consagrada. Acho que era a única de Deus ali, viu? Naquele hospital. Brincadeira. E ela me escutou, ouviu lá e disse, olha, os problemas que você passa aqui no hospital, eu não vou te iludir, que você não vai mudar de um dia para o outro isso aqui. Agora, como encará-los? Sim. Você pode encarar os problemas de outra forma. Por exemplo, se você der um sentido ao sofrimento, oferecer o sofrimento para Deus, né? Aquilo pareciam palavras bonitinhas, né? Falei, mas como é que eu faço isso aí? Aí ela disse, não, eu vou te apresentar um sacerdote, ele vai te acompanhar. E aí, nesse período de acompanhamento, você vai discernindo, ele vai te ensinando um pouco como lidar com os problemas e tal. Então, a pessoa agendou para mim e eu comecei. Só que eu brigava com o sacerdote também. Não concordava com muita coisa dele, não. E mesmo assim eu ia. ô gênio, hein? Gênio forte, difícil. Terrível. E eu continuava indo assim mesmo. Ah, Eu só vou diminuir. Eu continuava indo assim mesmo. Não sabia por quê, eu até brincava. Não, eu não sei o que eu vou fazer lá, vou brigar com ele de novo. Mas acabava indo. E ele tinha muita paciência, sou muito grato a ele, né? E depois de muito tempo, alguns meses, a gente sempre brigando, depois de muito tempo ele teve uma sacada muito boa. Ele disse assim, não, peraí, você acha que eu erro, que eu tô errado? Eu disse, sim, tem certeza. Mas você acha que Deus erra? Eu disse, não, Deus não. Deus é Deus. Ótimo, então tá bom. Então Deus não erra. Pelo menos, acho que... pelo menos com Deus você não tá brigando. Aí ele Então, disse assim, então vamos fazer o seguinte. Antes de dormir, pega na minha mão aqui, vamos fazer um acordo, que antes de dormir você vai ajoelhar diante da sua cama, do lado da sua cama, e vai perguntar para Deus, quem está certo? Eu ou o padre? E reza 3 Ave Marias. E eu lembro que quando eu peguei na mão dele, eu fiquei com medo. Pensei, meu Deus, agora eu tenho que fazer esse propósito. E assim eu fazia, todas as noites. Ajoelhava, quem está certo? Eu ou o padre? E eu lembro que até que teve um dia que eu cheguei, depois da churrascaria, cansado, deitei na cama, lembrei, fiquei com medo, levantei. Foi assim, com muito esforço, mas fiz o compromisso com um pouco de medo também com relação a Deus, né? E aí, passado um mês, mais ou menos, eu nem via mudança interiormente, só de fazer isso, depois de um mês, mais ou menos, ele falava comigo e eu não retrucava mais. Eu não batia de frente. Até um dia ele falou, ué, não vai o que brigar? aconteceu? Eu disse, olha, não sei porquê, mas eu não estou sentindo vontade de ficar brigando hoje. Ah, menos mal. Passado mais algum tempo, eu cheguei nesse padre e falei, olha, vou jogar as cartas na mesa. Eu sou um católico, mas eu não sei muito, quase nada, não aprendi quase nada na catequese. Eu queria ser catequizado de novo. E aí o padre escolheu um engenheiro lá, que era também do Opus Dei lá, que dava aula na universidade, para toda semana me dar uma aula de catecismo. E ali, quando ele começou a dar aula para mim, eu lembro que fosse como minha mente tivesse aberta, sabe? Eu até lembro que eu chorava. Quando ele lia ali, explicava, como se tivesse entrado em outro mundo, né? E de lá para cá eu apaixonei na igreja. Consegui me O senhor acha que ali, naquele momento, o senhor teve um encontro Isso. pessoal com Deus, Justo. assim? Acho que começou com esse processo de eu perguntar para Deus quem está certo. Acho que ali já começou a abrir o espaço. Eu estava totalmente fechado, né? E depois, com as aulas ali, aquilo foi abrindo a minha mente, né? Era como eureka, né?
como que eu não tinha visto isso antes? Eu pensava assim, como é que eu não pensava isso, né? E aí, depois de lá para cá, eu fui apaixonando, fui participando. Eu morava em São Paulo, eu ia no Padre Marcelo, no Mosteiro de São Bento, Toca de Assis, eu frequentava tudo de igreja, tentava de todas as formas conhecer a igreja, fiz curso bíblico. E foi um primeiro amor extraordinário. Reconciliei com todos os médicos que eu tinha brigado, consegui até com um que é meio difícil lá, a gente deu certo de reconciliar. Então foi assim, aí eu acabei tendo uma gratidão com Deus, porque eu fiquei calmo. Depois do primeiro ano de residência, calma mesmo também. Mas eu senti uma certa gratidão. E eu lembro que um dia, eu estava de plantão, fui na capela do hospital, ajoelhei e falei para Deus assim, olha, descobri que eu não presto. Daqui para frente, faz o que o Senhor quiser na minha vida. 2 dias depois, uma enfermeira que estava lá na enfermaria, bateu no meu ombro, não falei nada para ela. Você fez uma promessa para Deus, um acordo. Ele vai te cobrar. Isso foi em 2003. Em 2013, eu estava indo para Roma, né? Terminei a residência, quis fazer uma experiência de pobreza, porque eu queria ser rico. Falei, não, agora eu quero ser pobre. Fiz uma experiência na favela em São Paulo, 2 meses, depois voltei para Goiás e comecei a trabalhar em São Luís, lá em São Luís e Porá. Depois mudei para Ceres, que é outra cidade do norte, Ceres e Rialma, e fiquei lá mais uns 6 anos. Foi de 2005 a 2013 que eu trabalhei. Exercendo a medicina. Medicina, isso. Exercendo a sua clínica, especialidade. Tudo. Fazia cursos nos Estados Unidos todo ano, 2 cursos. Construí uma clínica do jeito que eu sonhava, com exames, com tudo, né? Estava já bem encaminhado, não foi que antes de exercer eu tivesse optado, não. Foi algo já estava bem estabilizado já. Mas eu sempre, depois dessa conversão, eu nunca deixei Deus. Eu ia à missa todos os dias, rezava o rosário todos os dias, pedia para Deus para fazer a vontade dele do mesmo jeito. Só que também eu pensava, eu não poderia ficar esperando, né? Então eu vivi o hoje como se fosse o último dia da minha vida. Eu pensava, eu não posso ser um médico mais ou menos. Então eu fazia cursos fora, Exatamente. A gente não pode ser nada mais ou menos, né, padre? Justamente. E parece que quando a gente não sabe se tem um amanhã. Exatamente. Né? Eu não sei nem se eu tenho daqui a pouco. Então a gente tem que viver o melhor possível agora, né? Inclusive até me ajudou isso. Fazer do ordinário o extraordinário. O extraordinário, justamente. Só que interessante, porque Deus tem uma pedagogia muito dele. Eu queria dinheiro, depois eu pensei que eu não queria. Aí com o trabalho, consequentemente, veio o dinheiro, né? Muito mais do que eu nem queria mais. Só que não lindo. Era mais... Aquilo já não me atraía o tanto. Objetivo. Claro que, às vezes, quando a gente está com dinheiro, a gente acaba comprando coisas, né? Não é que eu ficava também querendo... Mas aquilo eu já via que aquilo não era felicidade, né? Não troca um carro, logo tá querendo trocar de novo. E eu sempre falava para Deus, o que o Senhor quer de mim, né? Tive outras namoradas, pensando na possibilidade de casar, mas eu não conheci ninguém que eu tinha segurança que poderia ser. Até que eu sempre tive esse desejo, depois de ter essa gratidão, de servir a Deus com mais. Porque na minha cabeça, aquele setembro que eu estava mal, se Deus não tivesse intervindo naquele momento, eu entraria em depressão, não sei. Eu acho que ali seria dramático. Então, na minha cabeça, Deus me salvou antes do drama. E isso gerou uma gratidão enorme. Por isso que eu falei, faça de mim o que o Senhor quiser. Porque na minha cabeça, tudo poderia piorar a partir dali, né? E Deus me revigorou, me deu mais tranquilidade.
Então eu sempre deixei interiormente aberta a possibilidade de servi-lo completamente. Mesmo com tudo, com a clínica, nunca fechei o coração. Até que um dia, depois de muito tempo, onde eu trabalhava, eu não falava nada para ninguém sobre essa possibilidade que eu tinha de um dia. E um padre de 80 e poucos anos, que celebrava a missa, me chamou para conversar. Já tinha uns 5, 6 anos que eu estava lá. E eu vi que ele queria falar algo. Depois ele não conseguiu. Quando eu fui para a clínica, ele estava lá me esperando. Ele pediu para entrar no consultório e falou assim, olha, Nossa Senhora me incomoda muito aqui para vir aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Já pensou em ser padre? Eu sei que não tem nada a ver. Eu falei, já. Aí ele assustou. Já? Meu Deus, eu demorei tanto para vir aqui para te perguntar. Aí ele começou a falar da vida dele, que ele tentou ser um bom padre, que nunca conseguiu, que ele falhou, começou a chorar. Eu falei, não, mas a gente gosta disso. Não, eu falhei. E aí entra a paulada final, que até hoje eu não entendo. Ele disse assim, olha, Nossa Senhora me dá uma chance ainda. Essa missão que eu estou tendo diante de você é para me ajudar. Diz sim para Deus e me coloca no céu. Aquilo me deu uma... Isso foi de manhã e eu tive que atender. Só que na hora eu fiquei nervoso com Deus. O que eu tenho a ver com a vida do padre? Só que aquilo ruminava, né? Dentro de mim, eu atendi os pacientes muito assim, tonto. No final da tarde eu chamei meu sócio, tinha um sócio na clínica. Expliquei para ele, ele falou, olha, se quiser, vai. Qualquer coisa eu compro a sua parte aí. Falei, então tá, então vamos chamar uma auditoria. A gente chamou uma auditoria externa, ficou na clínica vendo todo o movimento, o que vale, o que não vale. Até tem uma secretária, a Renata Viela, que entrou aqui, que estava na época, ela ficava perdida. O que esse povo está fazendo aqui dentro da clínica? O que está acontecendo aqui? O que está entrando? O que eles estão fazendo? E nós não contamos nada, né? Que era para fazer. Aí eles deram o valor, meu sócio falou que pagava, e eu fui falar com o bispo sobre a possibilidade de... E o bispo falou que queria me mandar para Roma, eu tinha conseguido uma bolsa com o Opus Dei, olha só, depois de muitos anos, eu tinha afastado do Opus Dei, eles tinham me dado uma bolsa, acabou que eu fui para Roma, e vendi essa parte lá, deixei tudo, meus pais, cara, quase que em choque. E fui para Roma, fiz 2 anos de filosofia e 3 anos de teologia. Isso que eu ia perguntar para o senhor, antes do senhor ir para Roma. Vamos pontuar aí. Porque assim, padre, eu que estou olhando de fora, né? Me parece mais assim, não fácil de aceitar, mas mais assim, até natural, pelo que a gente sabe, pelas histórias que a gente escuta, pelo que a gente acompanha, o caminho inverso. A pessoa que, depois de ser padre por alguns anos, faz o caminho inverso e deixa de ser padre, né? E volta para a vida sem ser, como secular, é que é o nome? Religiosa. Isso. Secular, sem ser religiosa, né? O senhor fez o caminho totalmente oposto. O senhor estabilizado numa... Ou porque outra coisa também que a gente sabe que é, de certa forma, assim, não natural, mas que a gente vê também, é muito menino ali nos 15, 16 anos, querendo, assim, possibilidades, né? Porque a condição familiar é muito pequena, muito difícil, entra num seminário, é acolhido para estudar, até discernir a vocação. Então, ou seja, são coisas assim totalmente inversas ao que o senhor viveu, que é o mais natural da gente ver, da gente assistir para quem está de fora. Sim. Então eu penso assim, como é que foi para o senhor, primeiro, aceitar isso, desconstruir todo um sonho, toda uma imagem, todo um processo que o senhor tinha vivido de construção,
de vida, de sonho, de projeto, de planejamento futuro, e também para os outros, né? As expectativas que os outros construíram de ter investido em você, em ser um médico, como é que foi? Bem, com relação aos pais, um drama muito pesado. Realmente eu ouvia muito essa questão aí, nós investimos, né? Para eles foi muito difícil, assim. Só que eu deixei para... Eu tinha tomado a decisão 2 anos antes de partir, e eu contei para eles um mês antes só, justamente para evitar a pressão psicológica. Porque, na verdade, para eles é muito mais difícil porque eu já estava com a vida muito encaminhada já. Não era nem só a questão de ser médico, mas eu já estava já tudo, né? Então, para eles engolirem isso é muito difícil, né? E até hoje eu digo que engoliram seco. E apesar de que são católicos, frequentam tudo, mas é normal, né? Até teve uma freira em Roma que falou, não, eu mesmo trilhei um caminho e apontei para eles diferente. Depois eu dei uma reviravolta total, né? Então é normal que eles tenham... Hoje eles, claro, aceitam, com ressalvas, tudo, né? Mas, assim, a vantagem deles é que eles tiveram maturidade, por exemplo, que já aconteceu muito de pais ficarem sem conversar, por exemplo. Isso não aconteceu, em momento algum. Era só tramas, né? Assim, como fazer isso, chorando e tal. Para eles foi muito difícil. Para mim, na época da minha conversão, eu já tinha feito uma análise de vida muito profunda, né? No sentido do que é... Na época, por exemplo, eu perguntava o que é felicidade, né? Quem é feliz? Então, na época, eu fiz muitos questionamentos, né? Porque não foi simplesmente ir para a igreja, foi com o intelecto mesmo, né? Eu pensava assim, por exemplo, eu vou ficar famoso, rico e feliz até quando? Até perder o primeiro familiar próximo. Que eu preferia não ser rico, nem ter sucesso e ter minha família, né? Ou até minha doença. Eu lembro que na época teve um acidente, um rapaz aqui, amigo nosso da família, ele laçava, que em Goiás é comum, e ele perdeu o polegar da mão direita. Então na época, eu estava muito sensível, muito próximo a Deus, eu meditava tudo. Aí eu olhei para minha mão, pensei, meu Deus, se eu perder o polegar da mão direita, a minha apreensão vai ficar bem. Eu não consigo operar, né? Pensei, para escrever, vou ter que escrever com a mão esquerda, minha letra já é horrível. Aí eu ficava assim, mas 9 anos que eu estudo um polegar. Então eu fiz muitas meditações nesse sentido, né? E eu fiquei perguntando, Deus, quem que é feliz, né? Quem é feliz, então? Então a felicidade tem um tempo. Vai chegar num momento que eu não vou ser mais feliz, porque vou perder o vigor, né? Perder saúde, perder quem eu amo, perder tudo, não tem jeito. Aí, um dia eu estava atendendo um moleque de 17 anos lá em São Paulo, e ele falou que ia fazer teologia. Eu disse, mas por que você quer fazer teologia? Ele disse, eu tenho vontade de entrar nesse mistério de um Deus onipotente. Aí essa palavra onipotente ficou ressoando dentro de mim. Porque eu estava questionando quem é feliz, né? Aí onipotente, fiquei o dia inteiro pensando, eu voltei lá na época da conversão, pra você entender que para mim foi mais fácil. Então, onipotente pode tudo. Só que, graças a Deus, não é uma crítica nenhuma, mas algumas igrejas protestantes colocam como um Deus próspero que te dá tudo. Mas eu já tinha muita consciência de não me iludir que do sofrimento e da morte não tem como fugir, né? Não tem. Então essa possibilidade de evitar completamente o sofrimento e a morte nem cogitava. Então eu fiquei com onipotente e a parte de ser inevitável, sofrer e morrer. E eu fiquei, agora eu tenho que juntar as duas coisas, né?
E um dia foi justamente isso. Falei, olha, se Deus é onipotente, Ele pode tudo, mas eu sei que Ele não vai tirar o que é inevitável, que Ele quis assim, mas de repente Ele pode fazer feliz quem sofre, né? Ou quem está morrendo. E aí foi quando eu comecei a estudar as biografias dos santos, que eu vi que realmente eles sofriam muito E e eles viveram esse confundiam mistério, todo né? mundo que estava perto, porque eles sempre Eles eram louvavam, felizes. eram, né? E depois eu tive uma luz de Deus assim que eu pensei, e as crianças? Aí eu lembro, eu já tinha um pouco de formação, que as crianças são próximas a Deus, né? Eu pensei, não, as crianças, como elas são mais puras, provavelmente já vivem um pouco da santidade, mesmo que inconscientemente. Aí eu visitei, por exemplo, uma enfermaria oncológica. E ali eu fiquei meditando muito tempo, porque eu via as crianças com câncer brincando, eles só choravam quando tinha um procedimento. E os pais arrasados, né? Os pais destruídos. Mas as crianças, você chegava, dava um sorriso e... claro, quando vinham para pegar a veia ou para fazer medicamento, chorava, gritava, logo depois estava... E aquilo me marcou, né? Pensei, não, então o sofrimento, a morte não impede de ser feliz. Depende, né? Então ali foi uma outra descoberta. Falei, não, então Deus faz feliz. E ali eu me apoiei nisso. Eu sempre acreditei que a felicidade vem dele e não do que eu construo. Isso desde o início. Até hoje eu tenho um salmo que acompanha, o Salmo 127, que fala de que adianta acordar cedo e dormir tarde para buscar com o suor do rosto aquilo que Deus te dá enquanto dorme. Que dá aos seus, os que o amam, enquanto dorme, que é a felicidade, né? Quando todo mundo está aí trabalhando, acordando cedo, buscando e na correria da vida para ser feliz. Se perdendo. E não consegue, né? E Deus dá aos que o ama enquanto está dormindo. Então isso sempre foi... Então, desde essa época até a minha decisão, eu nunca mais me iludi com nada de que a minha felicidade estava ali. Eu sempre trabalhei para aumentar a minha intimidade com Deus, que era onde eu via que era a única possibilidade de ser feliz, estavelmente. Entendi. Entende? Então, aquilo tudo que tinha ao meu redor, interior, claro que mesmo assim existe uma certa luta, mas eu já estava mais que convicto que não era a minha felicidade, né? Então, com relação a mim, foi mais tranquilo. Claro que tem, quando eu fui para Roma mesmo, eu andava de carrão, chegava lá, andava a pé, chuva. Claro que dava até tinha até visualizações de comprar um carro ali, mas era uma coisa mais momentânea, né? Não era a opção universal de vida. Ali eu já tinha certeza que quanto mais eu obedecesse a Deus, né? Mais chance de ser feliz. Tanto é que eu era um médico muito ativo, e nunca senti falta, né? Acontecia de eu fazer 10 cirurgias num dia. Teve uma época que os anestesistas vinham de Goiânia e eu nunca senti falta. Nunca foi, nesse tempo todo, nada. Eu lembro que às vezes eu viajava no meu carro, que era um carro bem... Será que eu vou sentir muita falta de ter um carro bom? Depois, a gente, claro, sente aquele... Mas depois não é que isso é algo que não pode ser superado. Não é necessário, não é essencial. Não é essencial. A gente passa a ter uma consciência exata do que é essencial. O que é supérfluo e o que é essencial. Justamente, né? É isso aí. Então, não foi
tão difícil para mim, não. Não foi tão difícil. E, na verdade, eu vejo que interiormente me acalmou. Que eu sempre tive essa inquietude, né? Depois daquela época, por gratidão, dar a vida a Deus para retribuí-lo tudo que ele fez, né? E o mais interessante é que eu até brinco com o pessoal que desde a minha ida para Roma até hoje foram muitos sofrimentos. Muitos. Mas eu sempre brinco que tudo está no contrato. Desde quando eu saí de lá, Deus nunca me prometeu que seria mais, né? Até porque não teria sentido ser por isso, né? Sempre foi muita dificuldade, provações, perseguições, até hoje. Também você já me conheceu e você viu que talvez, às vezes eu procuro um pouco também, né? O pessoal fala, você também caça. Se o sofrimento caça não com as vem, eu vou próprias atrás. mãos. Então, assim, sempre... Ai, ai. Sempre... Só que eu nunca, jamais falei para Deus, Senhor, eu não imaginava que não fosse assim. Tudo ele já tinha colocado no meu coração como poderia ser, né? E até hoje eu sempre peço a graça de ser fiel. Uma outra coisa também que Deus me ensinou bem nesse meu percurso é que tudo de bom vem dele, né? Eu até tento passar isso para o paroquiano. Tudo de ruim vem de mim. Então eu não tenho aquele peso enorme, assim, de... quando eu faço uma besteira, senhor, o senhor sabe, o senhor me conhece, sabe que eu sou assim, né? Eu tenho agora está na moda os temperamentos, né? Dizem que eu sou... Eu nunca aprofundei muito, não, porque eu não gosto de ficar catalogando, mas todo mundo me chama de colérico, né? Então, o colérico, às vezes, age impulsivamente, né? Mas eu nunca tive vergonha de me confessar, de falar para Deus, olha, eu errei, e se o senhor não me der a graça, eu vou errar mais. Então, o meu relacionamento com Deus é muito tranquilo, não é de peso, não é de lei. O celibato, para mim, por exemplo, que seria o mais difícil. É jogo aberto, Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu caio. Depende de ti, né? Eu quero, claro, e faço meu esforço da oração, porque o celibato é uma intervenção sobrenatural, não é natural, né? É sobrenatural. Então, esse relacionamento bem aberto e bem tranquilo facilita muito. Quando eu estou nervoso, eu falo com ele nervoso. Quando eu estou com alguém, Senhor, dá vontade de pegar esse seu aí, cortar cabelo. Da vez eu brinco. Aqueles lá de Brasília, não sei se você sabe, né? Ah, meu Deus. Aqueles lá é uma agonia. Uma faca no meu peito. Se eu tivesse um lança-chamas. Não me dá um lança-chamas, não. É desse jeito. Aquele grupinho. Ai. É uma agonia. Ô, padre, mas eu interrompi o senhor quando o senhor começou a contar que o senhor foi para Roma, né? Isso. E aí, como é que foi o acolhimento lá? Quantos anos de estudo? Como é que foi? Olha, eu cheguei num seminário que tem toda uma estrutura para adolescentes, que não podia sair depois das 19 horas. Horário para tudo. Saí da minha casa com 4 suítes sozinho para morar num quarto com 3, em cima da beliche. Meu Deus, banheiro comunitário. Pedi para tudo. Pedi autorização para tudo. Tudo. De repente era dono do próprio nariz. De repente. Foi uma reviravolta. Vou falar igual a Carla Pérez, não. Foi 360 graus, né? Foi 180. Mas, assim, eu aprendi muito, mas também não vou te mentir, que eu via muitas coisas da igreja, de falha dos membros da igreja também, que não sabem
né, que vive muita lei, pela lei. Tive muita facilidade de ter relacionamento com os seminaristas, mas esses sistemas muito, sabe, eu não sei se eu te explico. Por exemplo, você tem uma empresa, né? Você tem seus funcionários. É muito mais fácil para você botar leis e ficar no seu escritório do que conhecer um a um a história de cada um para agir mais de acordo com cada um. Pontualmente. Entende? Então na igreja tem muito isso. Eu posso na minha paróquia, hoje eu estou na paróquia. Essas são as regras. Quem fugir, punido, não vem, né? É mais fácil, mas isso fere cria muita injustiça. Então isso Entendi. Me fez sofrer muito no primeiro ano e meio. Depois acabou que eu fui convidado para morar com padres. Aí depois de um ano e meio eu saí, morei com padres, aí foi mais tranquilo nesse sentido, que eu tinha um pouco mais de... Mas ao mesmo tempo fui aprendendo também, né? Mas eu fui Só que, na verdade, eu já cheguei lá com a ideia de que eu teria que ser humilde, né? Então eu cumpria tudo que se tinha, mas falava com os superiores, o que eu não concordava. Porque isso me dava um pouco de credibilidade, né? E voltar a estudar de novo, em outra língua também, que depois de muito tempo. Tudo bem que eu me atualizava na medicina, mas não era estudo de faculdade, né? Tirar nota, prova oral. Tudo isso foi... E sempre... É o que eu estou te falando, o que ajuda muito é ter um relacionamento muito de amizade com Deus. Eu lembro que um dia estava estudando para a prova oral lá, até meia-noite, a cabeça estourando. Falei, pai... Aí eu tava subindo a escada, cabeça quente já, com aquele negócio. E aí eu lembro que eu parei, fechei os olhos e falei, pai, eu só faço isso porque é para ti. Se fosse para qualquer um outro no mundo, jamais eu faria isso. Não. Eu lembro que meu coração começou a disparar assim, sabe, com uma alegria. Foi uma experiência, acho que mística, porque foi tão forte que eu falei, para, que como se estivesse explodindo, assim, Então tudo eu falava com ele, é um diálogo contínuo, né? Que é o que eu tento hoje na paróquia transmitir para os paroquianos, de ter um relacionamento com Deus de amizade, de rasgar o peito, de não interessa o que você fez, se você errou, de não ser um carrasco que está ali, um patrão, mas um pai, né? Isso me ajudou muito, muito, muito. Esse meu temperamento colérico, sempre eu colocava na capela, Senhor, eu vou vontade de pegar aquele padre seu e destroncar. Então, sempre fui muito aberto, né? Muito tranquilo e, claro, cumprindo o que deve ser feito também. Tive a experiência de morar com gente do mundo inteiro, era 38 países tinha gente, então você começa a abrir a mente. Eu abri a mente, morar em outra cultura, aprimorar outras línguas, que eu já tinha mais conhecimento do inglês, né? Italiano, espanhol, eu aprendi bem, eu fiz curso de francês, latim. Então você vai abrindo o horizonte, conhece. Depois que eu saí do seminário, com o dinheiro que eu tinha ganhado, eu usava os tempos livres para conhecer a Europa, que também me abriu muito. Então foram 5 anos impressionantes, assim, de crescimento. Conhecer gente do mundo inteiro, de participar de outra cultura, de estar numa universidade, né, que é diferente. Então, eu lembro do Papa Bento, Deus não tira nada, né? Ele sempre te dá algo. Tudo que o dinheiro não podia comprar, Deus me deu. Eu posso dizer assim, ou quase tudo, né? Isso para mim, eu sou muito grato a Deus pelo chamado, foi um milagre. Minha mãe brinca assim, isso é de 1 em 1 milhão, eu tinha que ser mãe desse? Isso acontece de 1 em 1 milhão, mas eu tinha que ser mãe desse 1. Minha mãe também é igual eu, fala... Tem de onde puxar a sinceridade.
É. Então, mas por ser raro, na verdade eu me coloco como... Aí parte daquele princípio, como tudo de bom vem de Deus. Então, para mim, é um dom enorme, uma graça, né? Que eu sou muito grato a Ele por tudo que Ele fez até hoje. Muito grato Com mesmo. certeza. E agora Com eu estou aqui há certeza. 3 anos e meio. Voltei. Eu fui ordenado diácono lá. É isso que eu ia perguntar. A ordenação foi quando? Foi no dia 3, diácono, né? 13 de janeiro de 2018, em Roma. Eu tive a honra de ser ordenado na Basílica de São Paulo, lá com o corpo Que coisa linda. com o corpo de São Paulo embaixo do altar. E fui ordenado sacerdote no dia 14 de julho do mesmo ano de 2018, quando eu voltei de Roma. E já em agosto, 12 de agosto de 2018, eu já assumi aqui. Estou há 3 anos e meio na paróquia, que era uma paróquia que foi aberta. Primeira paróquia. Primeira paróquia. Era uma capela que virou paróquia, na verdade. E aí Deus já te dá de presente uma paróquia, e é a paróquia São Paulo VI, que também não é tão comum, né? Não tem nem conheço no Brasil outra. E aí, começando o trabalho do zero aqui, tem 3 anos e meio. Graças a Deus, sou muito feliz aqui. Eu tenho visto também como Deus tem agido. Aprendi muito até hoje, a gente está sempre aberto para aprender, né? E os paroquianos que sempre ajudam, a gente sinto quase como uma família. Tento ao máximo desburocratizar as coisas, porque é o que eu sofri também, aquilo que eu sofri em Roma, que é muito burocrático, né? Hierarquia, também tem a questão do fascínio, né? Do poder. Aquilo também, claro, tem gente que faz o contrário, sofre depois que quer fazer o mesmo, né? Mas eu tento, pelo contrário, facilitar, transformar a vida em Deus, mas de uma forma mais tranquila. Não é relativizar os valores. Eu vivo o celibato, não relativizo. Mas para chegar até ele, partiu de um relacionamento com Deus tranquilo. Porque ele me dá a graça para viver tranquilamente o celibato. Né? Eu não preciso relativizar a lei moral ou a lei de Deus. Basta que eu, com um relacionamento com Deus aberto, receba a graça para viver aquilo. Né? Porque se não for assim, padre, a gente passa a ver as coisas todas, né, as regras todas, como um peso. Como um peso, justamente. Um fardo a ser carregado. Um fardo, justamente. É isso aí. Até hoje, você sabe assim, que muita gente olha, tadinho do padre, sozinho, não tem ninguém para ele, para cuidar, entra naquela casa. Ou vê como se fosse assim, né? Porque não tem a ideia do que a graça de Deus pode fazer, né? A presença, a plenitude de vida, a plenitude, né? Com certeza. Eu lembro de uma experiência que eu conto já que, não sei se foi no 3º ou 4º ano que eu estava em Roma, eu estava voltando de férias, todo meio do ano eu voltava, ficava 3 meses aqui no Brasil, lá, que é o verão lá. E eu lembro que uma vez eu fiz escala em Londres, eu estava em um aeroporto muito grande, eu estava caminhando assim, e eu lembro que eu estava meio apaixonado, assim como se falando, eu te amo, Deus, né? Aí eu comecei a caminhar no aeroporto, depois eu parei, imagina, sei lá, eu ficava 1 ano em Roma e vinha de férias, né? Qualquer pessoa normal estaria ou ansiosa para chegar no Brasil, ver a família e tal, ou pensando no que deixou. Ali, não sei, foi um momento tão... que eu parei e falei, nossa, eu não estou pensando em nada. Nem no que eu deixei, nem no que eu vou encontrar no Brasil. Sabe aquela plenitude? Abandono. Naquele momento, o presente... Eu brinquei, Senhor, mas se Bill Gates soubesse disso, acho que dava 70 bilhões de dólares nisso aí. Mas eu não vendo. Então, essa plenitude que Deus dá, claro... que precisa que você se abra, né? Tenha a vida de oração. Essa plenitude que Deus te dá não tem preço, não é? E aí vem o que os santos confundiam quando você deixa. Às vezes o santo estava doente, morrendo, tal, e continuava pleno. Isso confunde as pessoas, né? Por que você está pleno se você deveria tem tudo para
para reclamar. Como é que você consegue ser feliz? Como que você Justamente. consegue? Justamente. É. Então é um mistério, claro, que depende sempre, a cada dia eu tenho que... Também existe um perigo, se eu me afasto de Deus, porque tudo que eu vivo não é natural. Mas eu também brinco não, falo assim que se eu um dia trair a Deus, a vantagem minha é que eu não vou ter vida dupla, porque é melhor viver como médico, que no meu caso eu não deixei um concurso, né? Eu sou médico, até pago CRM e tudo. Então, se um dia eu tiver que ter uma vida dupla, eu não vou continuar como padre, que é uma coisa que fere muito o coração de Deus, nunca aconteça, né? Mas assim, se acontecer de eu afastar da oração, cair na parte afetiva, sexual, que é o que mais derruba os padres, não tem sentido continuar como padre, concorda? Já que eu tenho Concordo a possibilidade de plenamente. trabalhar como médico, ganhar mais e ter mais liberdade. Então, Plenamente. assim, isso até me... Não que eu... Mas porque eu sei que uma das coisas que fere o coração de Deus profundamente é a vida dupla. Né? A gente tem que ser honesto, né, padre? Justamente. Honesto consigo mesmo, honesto com Deus, a gente tem que ser honesto. Justamente. Né? Padre, mas assim, tem dois caminhos aí que eu ainda falta o senhor me responder aqui, me clarear as ideias. Primeiro, essa questão assim, olha, a gente não é, esse chamado extraordinário não é para todo mundo. Não. Mas o chamado a ser de Deus e a fazer tudo que a gente faz, eu aqui lavando uma roupa, varrendo uma casa, o senhor ou um colega lá fazendo uma cirurgia como otorrino, né? Isso tudo a gente consegue fazer servindo a Deus. Eu já vi que você tem um conhecimento bom espiritual. Isso então, é a vedete da igreja dos últimos anos, né? A igreja, eu digo assim, isso foi muito mais esclarecido, iluminado do Concílio Vaticano II, até pelo Opus Dei até. O São José Maria Escrivá é um dos que ajudou muito nessa visão de que você não tem que se isolar num mosteiro ou ser padre para ser santo, né? Santa Teresinha mesmo, ela dizia que não importa o que você faça, mas o tanto de amor que você coloca. Então, se você está cozinhando e coloca amor e oferece para Deus aquele trabalho por amor, é um caminho de santidade, né? Você cuidar do marido, dos filhos, por amor, é um caminho de santidade, né? Você entender cada coisa da vida. Porque isso é muito importante mesmo de falar, porque a vida cotidiana ela é muito chata às vezes. Imagina um escrivão. Então a tendência do escrivão, quando vai buscar Deus, vem para a igreja, é querer esquecer do trabalho, né? Já São José Maria Escrivá diz, não, ali, digitando aquela coisa chata o tempo todo, você pode encontrar Deus, né? Oferecendo aquele momento, fazendo com amor. Cada pessoa pode viver a sua profissão, né? Como você disse, sendo primeiro honesto, verdadeiro. Tem uma das... agora, nessas polarizações que está tendo política, eu estava meditando assim, agora, como a gente vê que a mídia está muito contaminada, de uma forma geral, eu acho interessante que algum Jovem Pan, eles tentam colocar dois pontos de vista para um debater. Totalmente contraditórios para a gente ver o debate. Penso assim, mas por que os dois não estão buscando a verdade? Entende o que eu estou falando? Por que tem que ser um contra o outro? Porque eu assisto os debates, nunca nenhum dos dois cede, né? E isso para mim não é ser honesto. Se eu tenho um ponto de vista diferente do seu, e eu me fecho no meu ponto de vista, eu nunca vou descobrir a verdade, né? A questão do ecumenismo mesmo, tem gente que relativiza tudo no ecumenismo,
ciranda, cirandinha, pega na mãozinha de todo mundo e vamos fazer ciranda, cirandinha, que é uma coisa absurda. Tem um outro extremo que diz, não, é só a Igreja Católica, que eles estão no inferno, né? Mas o que a Igreja preconiza é o que a gente chama de ecumenismo inclusivista, que é o que é verdade para mim é para você, não importa a sua religiosidade. Se nós dois estivermos, como você disse, abertos a aprender, sendo autênticos, nós vamos chegar à verdade plena, né? O problema é o orgulho pessoal. Então, se cada um no seu trabalho tem a sua honestidade, coloca amor no que faz, né? Não tem medo de dizer que errou, de voltar atrás, isso é santidade, né? Isso é santidade. Inclusive, a infância espiritual de Santa Teresinha mostra muito isso. A criança, ela não importa se é rica, se é pobre, se você comprou qual é o último iPhone? 13? Você comprou o iPhone, ela quebrou. Até São José Maria Escrivá falava, criança menos de 2 anos. Se você chega, ela pega os cacos, olha para você e ri. E te dá o braço. É assim que tem que ser com Deus, né? Até porque a gente sabe que Deus já sabe, antes da gente quebrar ou fazer alguma coisa, Ele já sabe. Então eu tento viver com Deus isso, né? Não adianta, como uma criança que se joga, olha, pai, olha, desculpa a palavra, mas olha a merda que eu fiz. E agora? Né? E isso em tudo, em todos os trabalhos, no dia a dia. Claro que existem situações muito complexas, que, até como padre para orientar imposto, pagar imposto em tudo. E agora, uma vez eu lembro que o meu sócio na clínica, vamos pagar imposto de tudo. Aí os pacientes não queriam receber a nota. E dava briga lá fora. Não, eu não quero. Não, tem que ter a nota. Não, eu não quero. Aí eu falei, gente, então, calma. Então, entrar no meio termo. Não meio termo, eu sei que, teoricamente, teria que... Mas viver com mais tranquilidade isso. Olha, o senhor aceita a nota, né? Não aceito. Tá bom. Paciência, né? Não, mas aí você tá dando cano. Mas, gente, vai criar um conflito lá fora. Várias vezes tive que ir lá fora porque a pessoa tava brigando, que não queria isso. Então, a naturalidade, desburocratizar as coisas e viver com autenticidade e com amor o que faz, todo mundo pode ser santo. Isso é uma descoberta, não descoberta, um reavivamento da igreja do século passado, que me agrada muito você ter entrado nesse assunto. Que todo mundo pode ser santo, né? E que santidade não é perfeição. Esse peso que todo mundo... santo... Não, santo é quem erra muito, mas reconhece. Né? E tudo que vem de bom é Deus. O que é ruim é você. Pronto. Vai ser santo. Não é a pessoa que não erra. Né? Isso, até eu acho que foi o demônio que disseminou essa ideia de que santidade é uma coisa... Inalcançável, inatingível. É só para quem... recusa o mundo e se enclausura. Justamente. E é isso, assim, cada um pode brilhantemente ser santo no seu trabalho, né? No seu dia a dia. Até porque hoje o apostolado, com as suas amigas, o padre não vai chegar lá, né? Ontem mesmo eu falei, gente, leigo, apesar de ter uma conotação de que leigo é quem não sabe nada, leigo para a igreja não é leigo não é quem não sabe nada. Leigo é quem tem a missão de trazer o mundo para a igreja. Só que o leigo, para fazer isso, ele tem que ser muito mais perspicaz, até mais sábio que o padre, quase. Porque ele tem que entrar em cada área específica e dali tirar Deus. Né? Ele tem que saber entrar na ciência experimental, física, na filosofia e teologia. Porque senão ele não dá conta de argumentar com um ateu. Né? Então um leigo tem que estar muito preparado para caminhar nos 3 âmbitos. O padre, se for um padre meia boca, ele ainda pode falar de Jesus aqui e ainda pode passar tranquilo. Mas uma missão do leigo lá no seu trabalho, no hospital... eu defendo o aborto.
Como é que você vai argumentar? Não, porque Deus, a Igreja Católica, aí não adianta. Deus não... Não. Não, você vai ter que ter argumentos. Então o leigo tem que se preparar hoje, né? Eu tenho no meu coração, mesmo sendo padre, que esses últimos tempos que nós estamos vivendo, são os leigos que vão suscitar. E eu tenho visto no Brasil mesmo um afloramento enorme de leigos com a capacidade intelectual enorme, que enche de orgulho, assim, um orgulho no bom sentido, né? Então, a dona de casa mesmo hoje, tem muitas donas de casa que estudam na internet, que veem, né? Que falam de assuntos justamente por quê? Porque o filho questiona o que viu no YouTube, às vezes, né? E a mãe? Vai falar o quê? Quantas mães vêm, padre? Meu filho falou de comunismo, eu nunca falei de comunismo para ele. Então, vamos aprender, né? Vamos falar um pouco de tudo. A mãe, hoje, dizem que a dona de casa tem que saber de tudo, todos os assuntos, né? Tem que saber do que o marido trabalha para tentar levar para Deus. Os filhos. Então, isso que você falou também gera uma responsabilidade de missão, né? Uma missão de trazer as pessoas que estão aí nos seus trabalhos para Deus. E para isso precisa de muito preparo, de muita capacidade, né? E desse jeito, creio que Deus continuará a sua missão até sei lá quando, né? A outra coisa, padre, que eu queria te perguntar é no aspecto assim, o senhor que vive ou tenta viver, né, essa autenticidade, essa honestidade diante de Deus, que hoje o senhor acabou entrando nesse segundo ponto que eu queria clarear. A gente vê até dentro da igreja padres que se dispuseram a se abdicar desse mundo para servir a Deus, com olhos totalmente tapados para essa realidade que a gente está vivendo. Sim. Então, assim, como que é para o senhor, assim, aquele colérico que dá vontade, assim, de avançar no pescoço? Como é que o senhor se contém diante... Porque, assim, todos os padres tiveram uma formação teológica e filosófica que dariam, né, se eles vivessem essa autenticidade, daria perfeitamente para ver diante dos olhos a realidade que a gente está vivendo. Mas é exatamente o contrário, né? Parece que eles se fecharam numa redoma e não estão enxergando. Como é que o senhor está lidando com isso? É um tema, eu diria o seguinte, vendo hoje, eu não vou negar que eu fico assustado. Que esse processo que vem de décadas, né? Desde a década de 60, hoje, porque não foi nada ao acaso, né? Tem uma palestra, não sei se você conhece sei lá o que, Medina, do Equador, que ela trabalhava na ONU. Esqueci. Não estou lembrada. Não tem, só em espanhol, sei lá o que, Medina. Depois eu lembro do primeiro nome dela. E ela conta claramente como tudo foi programado, né? Como chegar nos padres que sofriam nas periferias, em regiões que são sofridas, oferecer a ajuda da ONU, ideologizar o padre e pedir. Ela dizia que sempre tinha como no acordo a de colocar uma ideia revolucionária, né? Olha, Roma está muito longe, elitista, pensa só neles, você aqui, né? Essa ideia revolucionária. E sempre pegar a educação para eles. Isso eu ouvi na palestra dela, porque ela era da ONU e saiu, né? Ela teve uma experiência
Alex, eu lembro. Ela teve uma experiência de um tiro que ela levou, ela ficou mal, ela teve uma experiência com Nossa Senhora, e Nossa Senhora falou, minha filha, levante a bandeira do meu filho, não a bandeira revolucionária. E de lá para cá, ela dá palestras, conta como que eles agem, né? Então a gente vai vendo que foi feito uma Amparo Medina, né, Daniela? Amparo Medina. Ela vai contando como foi capilarizando isso. Isso desde, por exemplo, a ONU foi fundada em 48, mais ou menos, né? E desde a fundação da ONU, a ONU na época estava quebrada. Ela recebeu dinheiro do Instituto Rockefeller, que já tinha feito todos aqueles processos com meio marxista, as teorias malthusianas, já tinha convencido Henry Ford. As indústrias farmacêuticas, ela diz que como a ONU depende das indústrias farmacêuticas que induziram, né? E desde o início já programaram a infiltração na Igreja Católica, né? E hoje, com toda sinceridade, ao mesmo tempo que eu sofro muito, sim, às vezes até perseguido muito dentro da igreja pela minha posição, mas ao mesmo tempo eu vou aos poucos tendo um pouco mais de misericórdia, porque foram formados assim, sabe? E aquilo que você falou. É um sequestro intelectual. Entra com 14, 15 anos, 16, 17 anos, não tem ainda. Entra achando que o que for receber ali é santo, né? Agora, isso foram décadas e décadas e décadas e décadas e décadas. Eu lembro que em Roma tinha um amigo meu, padre, que era um pouco dessas ideologias, né? E eu comecei a botá-lo na parede, assim, para fazer questionar. Uma forma socrática de ficar de pergunta sobre pergunta. Aí ele chegou e falou assim, para! Porque se você tirar isso de mim, o meu sacerdócio não sustenta. Então parece que... Meu Deus! Entende? Então, claro que tem muitos que agem de má fé, mas muitos têm convicção mesmo daquilo. Por mais que pareça óbvio que ali são coisas, essas ideologias marxistas que infiltraram, né? Esses partidos aí que defendem aborto, defendem a ideologia de gênero, cartilha gay, sexualização da criança, coisas absurdas para qualquer cristão. Mas parece que isso não sei, é um mistério, né? Agora, é assustador, porque eu vou dizer que eu sou a minoria da minoria. Não é tão... Claro que agora, essa última geração, esses jovens agora estão vindo já, por causa da internet, acabaram tendo contato com o padre Paulo Ricardo, Olavo de Carvalho, o padre José Eduardo, esses padres aí, e acabaram que se apoiaram um pouco neles, né? Esses cursos de marxismo cultural. Então, muitos desses padres jovens, às vezes, já vêm com a resistência. Mas aqueles que foram da década de 80, 70, 90, que hoje não são bispos, né? Não conseguem ver. É estranho, mas assim, é convicto daquilo, sabe? E eu já tentei, aos poucos a gente vai perdendo até. Parece que quando é sacerdote ou bispo já está formado, que a raiz é essa, se você tirar aquilo, tira o ideal de sacerdócio. É estranho dizer isso, né? Então, eu vivo as duas coisas. Uma perseguição tremenda, por alguma parte, né? E, ao mesmo tempo, aprendendo um pouco a ter misericórdia. Não é tirar a culpa. Também dizer que eles não têm, né? Falar que Deus vai falar, não, eles...
Mas é triste, viu? É uma situação. Pensa você que tem esse lado, tem a parte da afetiva sexual. Pensa um jovem de 15 anos que entra no seminário e é violentado. E não é tão incomum, né? Pensa a cabeça desse jovem. Entende? Usa a hierarquia para isso. Então são vários problemas que a gente está enfrentando hoje. É um jovem que vai ficar a vida inteira desestruturado, né? Vai ser um padre depois, com a parte afetiva sexual e vivendo a vida dupla, né? Então esses problemas não adianta, a gente sabe que tem, né? Agora, uma das coisas que eu ouvi em Roma de um bispo santo, que eu não esqueço, principalmente com relação à igreja, ele dizia o seguinte: olha, você não tem a autoridade para resolver, tenta santificar você. Não adianta você querer ir lá e fazer igual você falando, pegar o pescoço, porque não vai adiantar, né? Então o que eu faço? O que está sob a minha autoridade, que é a paróquia, eu tento orientar. O que não está sob a minha autoridade, rezo, né? Claro, como eu sou colérico, passo por momentos de raiva, de ver situações, né? Fico nervoso, dando com Deus, falando, como é que pode? Como é que chegou nesse ponto? Mas depois eu vejo que eu não tenho autoridade para resolver aquilo, né? Aquilo que compete a mim de denunciar, falar alguma coisa, pô, falo se souber, mas a decisão final não é minha. Esse bispo, quando eu vi, ele falou isso quando estava na época do sínodo dos bispos sobre comunhão, casais segundo união. E aí, o que o senhor acha? Aí ele respondeu, olha, eu não fui chamado para o sínodo. E a igreja tem 2000 anos, então eu cuido, aqui eu não posso opinar se o Papa... Então aquilo mexeu comigo, falando, realmente a gente fica tão, né? Porque é isso, porque é aquilo, poderia ser diferente, pá. E, na verdade, a gente perde o tempo de tentar melhorar você e onde você está. Me dói. Eu não sei o seu temperamento, mas igual eu não vou te dizer que aquela faca que eu falei que os de Brasília mantém no meu peito, e a igreja nessa situação também. Então eu vivo uma agonia dupla, contínua. Pelo meu modo de ser, né? De ver assim, mas consciente de que a igreja tem 2000 anos e aquilo que eu não tenho autoridade, não adianta. O que eu vou fazer? Né? Eu tento não expor ninguém, de que eu, né, assim, publicamente, não falo de ninguém publicamente, não fico, né? Tento dar um exemplo melhor que eu posso, explico para todo mundo que eu também sou fraco, que eu posso cair, que não sou diferente de ninguém, peço orações para o pessoal da paróquia, né? Muita gente já sabe disso, é bonito, no padre, chega não, vamos fazer oração para o senhor. Então eles já sabem da fraqueza, né? Eles não têm ilusão mais, assim, até porque a mídia não deixa, né? De que padre é perfeito. Acho que hoje ninguém mais... É mais fácil ter gente que descredibiliza todo o sacerdócio do que ter alguém que se ilude mais, com tantos... A mídia não deixa passar nada, né? Não. Mas é uma agonia também, nesse sentido de... Para te ser sincero, é um mistério para mim ainda. Eu só te digo uma coisa, é muito profundo de raiz. Não é simplesmente um jogo, não sei se você já teve a oportunidade de... Não é simplesmente um jogo de... Sim. Não é um jogo de opiniões, sabe? Não é... Sim. Eu nunca consegui convencer ninguém, sabe? É muito Não, forte. eu estou perguntando, padre, porque assim, eu estou tendo muita dificuldade de participar da celebração da missa. Porque assim, ultimamente, os padres eles têm transformado a figura de Jesus
num militante revolucionário, um Che Guevara. Então, assim, eu estou perguntando para o senhor justamente por isso. Eu estou tendo dificuldade de encontrar uma missa que eu consiga participar, que eu com mais consiga estar profundidade. ali. Exatamente, porque eu não sei se é a colérica ou a sanguínea dentro de mim fica ali querendo gritar, querendo pedir pelo amor de Deus, para. O senhor está aonde? O senhor não está num partido político Justo. pedindo para as pessoas pegarem armas e ir com a foice e o martelo, porque daqui a pouco eles vão transformar a cruz numa foice e um martelo. A Justamente. coisa está muito grave. Por isso que eu perguntei para o senhor como é que o senhor tem feito para lidar assim, que eu penso que o ambiente mesmo religioso para uma pessoa que se posiciona como o senhor não deve ser fácil. Não. E aí eu acabo sendo acusado de político. Na verdade, eu defendo as ideias, né, que vão contra. Não, aí ele está politizando. Não. Eu defendo a vida, né, a liberdade. O comunismo, a gente sabe que é um sistema ateu, né? Que para mim, eu tive a oportunidade... Por isso que eu estou falando, essa questão de viajar pela Europa. Eu fiz uma viagem para Berlim uma vez e visitei um campo de concentração perto, chamado Sachsenhausen. E lá tinha um painel, estava lá BMW, Bosch, Bayer. Eu falei para a guia, o que está fazendo isso aqui? Ela disse, olha, por dois motivos. Um, que eles usaram a mão de obra do campo de concentração. Mas não só isso, a Alemanha Oriental o tempo inteiro usou a obra barata dos alemães orientais para dar mais lucro às empresas capitalistas da Alemanha Ocidental. Quem que ficava com o dinheiro? Olha só. O governo, né? Ou seja, o comunismo é o capitalismo mais selvagem que existe. Porque só a superelite, escraviza todo mundo. Superelite que recebia o dinheiro, usava a mão de obra barata da Alemanha Oriental para essas empresas, essas multinacionais, né? Tanto é que me parece que a Bosch, ela reinveste 90% do lucro como compensação de todos esses problemas, né? Não sei se é a Bosch ou a Bayer, não lembro. Mas o fato é que a gente fica com essa ilusão mas o comunismo, na verdade, é o mais capitalismo que existe, né? Está lá o governo em pratos de ouro e a população inteira pobre. E fica essa briga de capitalismo e socialismo, que é uma coisa ridícula. Você viu, quando morreu Fidel Castro, a fortuna declarada, $900 milhões. Olha declarada. Num país que todo mundo é pobre. Né? Então são as incongruências. As incongruências, né? O Chaves tinha ilha, o Maduro fica viajando, né? Inclusive agora teve um bloqueio de um dinheiro que estava na Europa, não é? Não sei se nos Estados Unidos, não lembro. Que não deixaram o dinheiro. Acho que na França, se não me engano. Que bloquearam o dinheiro. Então é uma briga estúpida. Então, claro que eu acabo indo contra quem está passando por essas ideologias, porque vão contra tudo, né? Contra a fé, contra a moral, contra a vida, contra a família, contra tudo, né? Então, só que aí fica categorizado que eu sou o político. Na verdade, não. Eu defendo a moral. Né? Se amanhã o governo atual mudar a pauta, para mim não serve mais. Né? Não serve, não exatamente. Olha, vai matar criança no ventre, que para mim é a coisa mais absurda do mundo. Uma criança que não tem como defender, ela não tem um tribunal, ela não tem ninguém por ela. Né? Nada. A pessoa é o mais inocente dos inocentes. Como é que eu vou admitir uma coisa dessa, né? Eu vou admitir que sexualize crianças com cartilha gay. Eu não estou falando que possa ter a liberdade, cada um ter a sua opção sexual. Não é isso. Agora, a criança, né? A criança que tem toda uma pureza, pelo amor de Deus, né? Da onde que vem uma situação dessa? Isso não é inadmissível. Não dá para aceitar uma coisa assim.
E assim, tantas outras coisas, né? O próprio sistema de centralizar tudo. A propriedade privada que está no catecismo, que ela garante os bens dos filhos para a família. Tudo bem que tem um problema do acúmulo no capital, mas esse é um problema do pecado original. A pessoa tem que converter. Não é problema do sistema. Né? Você tem liberdade, você vai lá e usa do seu bom senso e da sua conversão para ajudar. E tantos outros pontos assim que a gente vai avaliando, analisando, que, como você disse, são óbvios. Né? São óbvios. E acabam que eu sou o patinho feio da história, né? Eu sou o marciano. O ET. O ET. Sofre. Mas como eu te disse também, tá tudo no contrato com Deus. Com certeza. Tenho tentações de achar que parece que não tem mais volta? Tenho. Eu não vou confessar para você que o negócio está tão acima de mim. E isso me dá uma agonia. Mas eu falo, Senhor, se o Senhor me chamou, o Senhor é onipotente, o Senhor sabe, né? Não sei o que vai ser o caminho para frente aí, né? E agora que a gente vai vendo que está tudo globalizado, essas ideias, né? Que está tendo aí gente investindo bilhões nisso. Que um pai, não sei se você viu recentemente, uma mãe descobriu lá uma historinha de uma tartaruga com mel no ânus, que uma criança de 7 anos. Aí fala meu que Senhor e meu chegou Deus. lá e não lambeu o mel. Publiquei meu isso. Senhor e meu Deus. Para criança, né? E tem gente que acha que isso é normal. Isso é um absurdo, isso é uma aberração, né? Então, eu vou lutar contra esse povo até a morte. Quem escreveu aquele livro. Aliás, eu tenho medo de falar isso. Eu vou lutar até a morte, que eu lembro de Pedro, né? Nunca vou te negar, Senhor. Depois foi o primeiro a negar. Eu digo que eu peço a Deus que me dê a graça para ir até o fim, né? Porque umas aberrações dessa não podem, e aí entra, se um padre fala de marxismo, desses partidos de esquerdismo na igreja, tudo bem. Se eu falo que tem que combater porque vão contra as ideias, teve uma vez minha que saiu nos jornais do Brasil todo, depois eu te mando aí, porque eu falei que não era incompatível com o cristianismo essas ideias, né? Então a gente é perseguido, né? Agora, é a época que eu estou vivendo, a igreja sofreu. Só que agora é muito mais globalizado, a gente fica assustado por causa disso, né? Não é uma ideia só no Brasil. Né? É uma coisa que vem no mundo inteiro, por isso que a gente fica meio assustado, né? Mas assim, eu digo para vocês, lutem, não deixem a igreja, porque vocês têm muito mais liberdade que a gente. Estudem e lutem, né? Eu confio muito nos leigos, né? Porque por mais que eu lute, eu estou submisso, né? Não é que eu posso também... Já os leigos, não. Os leigos podem impor e... Está tendo muito leigo. Você está acompanhando, né? Muito leigo, excepcional. O centro Dom Bosco faz um trabalho eles, fantástico. Operadores, Leonardo Benitente, Diva, tantos aí. O Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo está fazendo um trabalho incrível. A Lumine, né? O pessoal da Lumine TV. Sim. Não, hoje está tendo uma riqueza que a gente não tinha isso. E todos sendo perseguidos por esses canalhas lá em Brasília, né? Perseguidos. O Hotmart cortou o Brasil Paralelo, né? Não teve acho que é um desses aí, dessas plataformas de pagamento. Apoia-se. O Apoia-se, não? Não. Não sei. Um desses aí cortou mesmo. Olha que absurdo. Uma perseguição tremenda, né? E tá aí os leigos lutando, buscando cada vez mais orientar o povo. Bernardo Cruz está falando aqui.
E, Isso, Bernardo, é fantástico. então, assim, estamos aí vivendo essa época. O Instituto Borborema, lá em Nordeste, né? Tem muita gente boa. Eu vejo os leigos hoje como uma luz, assim, que Deus está dando de esperança. Uhum. Mas realmente a situação é muito delicada. Muito delicada. Mas eu estou achando bom assim que o senhor está dando uma injeção de esperança e ânimo. Sim, não, porque Mas, Deus padre, o senhor também tem feito, não tem? Umas aulas, uns Sim, sim, cursos. O sim. senhor também tem feito. Não, eu tenho feito mais assim, o catecismo aqui, né? É, eu não tenho entrado em temas assim específicos, mais sobre o catecismo mesmo. Eu tenho as formações na quinta-feira. Mas, estudando o catecismo e estudando a Bíblia, se tiver dois neurônios, vai ver que não tem nada a ver, É né? isso, é isso. Eu sempre, aqui, por exemplo, a gente distribui no domingo do dízimo, a gente sorteia catecismo. Todas as vezes eu falo, gente, você sabia que eu estou dando poder para vocês? Porque você sabe que o catecismo, para algumas pessoas dessas ideologias, é um terror. Porque o catecismo é Uhum, poder para o leigo. Concorda? A partir do momento que você tem um concordo. catecismo, eu não posso ir contra o catecismo. Eu estou te dando poder. E eu falo para os meus paroquianos, né? Vocês estão com poder na mão. Porque se eu falar algo contra o que está aí, se eu não conseguir, a não ser que vocês tenham interpretado errado alguma coisa, mas o catecismo é muito claro, né? Não é tão assim para interpretar, tá bem. Porque a Bíblia, ela exige da gente, porque ela fala muito em metáforas, Pois é, né? Gi. E Então, ela agora exige muito você da falou gente um o ponto. catecismo. E o que esse pessoal aí, ideológico, quis introduzir na catequese? A Bíblia. Porque você coloca a Bíblia na mão do catequista, coitado, nem padre sabe a Bíblia direito. É bonito, né? É Bíblia. Mas mata a catequese. Não se ensina mais nada. Você põe um texto bíblico, vai interpretar. Eu já vi esses livros aí. Os personagens estavam... Uma hora de catequese. Se você não vai direto aos temas para ensinar como era antigamente, decorar quais são os mandamentos, o que se deve, os sacramentos, né? Então, é tudo muito pensado. É. É muito pensado. Eu gostei de ter falado que a Bíblia exige interpretação. Por isso que colocaram a Bíblia na catequese, para destruir a catequese. Não é que eu sou contra a Bíblia. Mas quem sabe Bíblia bem, dentre os padres, quem sabe? Você coloca a mão na Bíblia na catequista, você anula ela, coitada. Você tem que colocar as coisas para ela mastigadas, prontos para ser ensinados. Concordo. Já interpretados, né? O catecismo já é interpretação do texto bíblico, já com a tradição. E aí ela passa o conteúdo, pronto. Mas se eu entrego uma Bíblia, agora, olha, faz uma catequese, como é que se fala? Catequese orante. 1 hora, aqui é 1 hora, não sei se é 1 hora e meia, tem lugar que é 1 hora. Vai falar, pegar a Bíblia, fazer um texto, uma leitura orante. Pronto. O que ensinou de catequese? Eu terminei Crisma, não sabia o que era sagrado. Absolutamente nada. Não sabia o que era sagrado. Tudo pensado, né? Meticuloso. Justamente. E você naturalmente chega a essa conclusão, né? Olha, a Bíblia é mais difícil de interpretar. Só que o problema é que se eu falo, olha como que é tudo pensado. Se eu falo contra, você é contra a Bíblia, né? Como assim? Aí, não é que eu sou contra a Bíblia. Eu só acho que a Bíblia é uma coisa que não é para qualquer um. Ela exige Né? muito. Claro. Ela exige muita profundidade, ela exige muito Cada estudo. livro é um livro, né? É um contexto, a parte de todo, histórico, se é histórico ou não, se é poético o gênero. Não é que você vai pegar agora a coitada catequista, chega lá para dar. Acabou, você anula. Né?
Aqui não, a gente está tentando potencializar ao máximo, mastigar, ó, tem que passar esse conteúdo. Né? E aí que a gente vai... Mas é muito difícil. Mas a gente tem que lutar até o final. A verdade ela é muito forte, gente. Tive todas as perseguições do mundo, mas nunca recuei na verdade. Né? Ela é muito forte. Ela tem o seu poder. E ela se sobressai. Sempre. Ela se sobressai, com certeza. Sim. Com certeza. Padre, tá muito bom esse bate-papo, mas a gente já tá indo para 1h30. Pois é. E eu segurando o celular sem problema, nem senti nada, tá vendo? Nem sentiu nada nos braços. Tá tudo ok aqui. O senhor quer deixar uma mensagem final, algo que eu não tenha perguntado, que o senhor quer acrescentar? Olha, Gil, eu quero, já que você está passando por essa dificuldade, eu queria falar para todo mundo que nos ouve que a igreja é muito mais do que os membros, né? Ame a igreja. A tendência hoje é muito dizer, não, eu não importo com a igreja, eu vou para Deus. Não existe Deus sem igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. É nela que vocês têm que lutar, é nela que vocês têm que brigar pela verdade, é nela que vocês têm que crescer. Não deixem de rezar e pedir o amor à igreja, né? Ame a igreja. Por mais que nós sejamos falhos, eu também não é que eu sou sempre, né? Tem gente que me vê aqui em erros, acha que poderia ficar chateado, mas superem, passem por cima, estudem, leigos, vocês que podem, estudem, né? Nesse mundo que a gente está vivendo agora, que a verdade parece que está cada vez mais... É um mundo bizarro, às avessas. Estudem o catecismo, estudem esses canais que já tem tudo pronto aí. Estuda um pouco mais da área que você gosta, de ciência, mas de coisa que tem fonte real, de história real, né? Até a nossa história foi deturpada, né? Para tantas crianças, a Igreja Católica é uma assassina de índios, queimou todo mundo. Justamente. Então, amem a igreja, por mais que nós sejamos falhos e tenhamos defeitos, amem a igreja. Estudem e lutem, porque nós dependemos de vocês, leigos, para essa igreja brilhar no meio dessas trevas que vêm de todo lado, né? E o demônio já sabe que ele não prevalecerá sobre ela. Então, é isso. Aquele que tem algum desejo com Deus, abre o coração, vale a pena mesmo hoje se consagrar a Deus, dar a vida para Deus, quem sente no coração. Porque também tem muita gente que fala, poxa, eu vou entrar nessa igreja desse jeito, né? Mas é possível, tem que ter um pouco de prudência, não é na hora do seminário ficar brigando, mas ter sua formação e depois tentar mais para frente expor suas ideias com mais liberdade, né? Mas é isso, ame a igreja. Eu queria que... E olha que eu já sofri muito dentro dela, mas nunca deixei de amá-la, né? Cada vez amo mais. E quero que ela me ensine cada vez mais mesmo que nesse momento difícil que a gente está vivendo. Peça a virtude da esperança, da fé. E não deixe de participar da missa no domingo, mesmo que ouça. Põe stand-by na hora da homilia, se for ou vai em outra paróquia. Mas participa da missa. Sai de casa, gasta um pouco de dinheiro, vai em outra cidade para confessar. Não sei. Mas não afasta dos sacramentos. Né? Os sacramentos é a presença de Cristo hoje que a gente tem. E os sacramentos é uma coisa bela que Deus chama ex opere operato, né? Não depende da santidade do padre. Pode ser um pedófilo que é válido o sacramento. Espero que você não descubra que seja pedófilo, senão você fecha o coração. Mas se ele der a absolvição, ou celebrar a missa é válido. Não depende tanto do... Não depende do padre. O sacramento é algo que... Isso eu acho bonito em Deus. Ele já sabia
tinha muita gente complicada no futuro, e ele quis poupar o sacramento. Imagina se só valesse com a pessoa que tivesse em estado de graça. Né? Então disso você pode ter total confiança. Você confessou com alguém, depois descobriu que aquela pessoa não tinha uma vida... Não, mas valeu. Então, viva seu sacramento, viva esse amor à igreja, leve outras pessoas a amar a Deus, a igreja. E eu acho que nós vamos resistir. Acho não, tenho certeza. Deus quiser. Com a graça de Deus. Se Deus quiser. Claro que, você sabe muito bem na história da igreja, que às vezes tem derramamento de sangue. Eu não vou dizer que eu sou capaz, mas peço a Deus que se tiver que chegar até lá, que não me deixe retroceder, né? Levar até o final. Porque por mim mesmo, eu brinco com ele e falo assim, eu sou o primeiro a dizer que eu não te conheço. Eu falo que o meu relacionamento é bem... Se o senhor não me der a graça, eu falo que eu nunca te conheci. Então, eu falo que o meu relacionamento com ele é bem aberto, né? Então o senhor me dá a graça, senão eu te nego. Então é assim, caminhar até o último instante. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, padre. Eu que agradeço. Tenho certeza que todo mundo que teve acesso agora e vai ter no futuro, vai ter uma injeção aí de esperança, de ânimo, tenho certeza. É o que eu espero também. Dá sua bênção. Agora, com toda alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Ele está no meio de nós. Desça a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Padre. Que Deus abençoe a todos aí. Espero que pelo menos um pouquinho mais de amor à igreja todo mundo saia aqui hoje. Um abraço. A gente vai se falando, hein? Com certeza. Deus. Tá bom. Este foi o programa Trajetória. Eu espero que a história do Padre Pablo tenha despertado em você a vontade de ser uma pessoa melhor. E se você foi tocado por este testemunho, te convido a ser agente de transformação na vida de outras pessoas. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe essa história. Beijos no seu coração e até o próximo episódio.